Olá, amados irmãos e irmãs, é uma alegria nos reunirmos hoje, dia 15 de novembro, proclamação da República. Em muitos lugares vamos estar vivenciando as eleições municipais para prefeitos e vereadores. Por isso pedimos ao Deus da vida que possamos exercer com consciência a nossa vida de cidadão, exercer então a nossa cidadania, mas também pedimos, sobretudo hoje, o auxílio de Nossa Senhora do Rossio. Nossa Senhora do Rossio, padroeira do Paraná, que ela possa nos dar a graça de nos unir cada vez mais ao seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, iniciemos este momento, traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual, de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo fiel, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, aquele que havia recebido 1 talento disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje poderíamos dizer que é continuação do que ouvimos na semana passada. Estamos no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. E aqui vamos nos deparar com 3 parábolas. Semana passada, as das 10 virgens prudentes, as 10 virgens imprudentes, 5 prudentes e 5 imprudentes. Então, todo aquele convite da vigilância. Hoje, nós nos deparamos com esta parábola dos talentos, do patrão que confia um depósito aos seus empregados. Somos convidados, eles são convidados a fazer com que dê lucro este depósito. E no fim de semana que vem, domingo, nós vamos celebrar a festa do Cristo Rei do Universo. Festa esta que encerra o ano litúrgico e vamos nos deparar com a parábola então do juiz, pastor juiz que vem ao encontro então do seu rebanho. Hoje, de um modo especial, a parábola dos talentos retomam e reforçam aquilo que de certa maneira refletíamos na semana passada. O óleo poderia ser entendido naquele contexto como devoção, como este desejo da intimidade para com Deus. E hoje, diante desses talentos, nós podemos refletir sobre este mistério. Deus confia a cada um de nós a fé e a graça. Somos convidados a dar lucro, a fazer com que aumente, fazer com que cada vez mais tenha mais. Alguns, com toda certeza, têm uma abertura única para a graça, para a fé, para o amor com Deus. A esse nós entendemos como os grandes santos da igreja. Outros têm uma capacidade razoável, outros labutam bastante. Mas em caso algum, em hipótese alguma, somos convidados a nos acomodar e enterrar por medo o talento que Deus nos confiou. Há um caminho para que possamos fazer crescer os dons e os talentos que Deus nos confiou, fazer com que a devoção possa aumentar. Assim, vamos recorrer então a São Pedro de Alcântara. Ele nos dá 9 conselhos. Primeiro, a vontade. Devemos querer, buscar, devemos ir ao encontro deste desejo de aumentar ainda mais a fé e a graça, o amor em nosso coração para com Deus. Depois ele nos mostra mais 6 realidades, logo em seguida, aonde 3 diz respeito a fechar as janelas daquilo que pode nos afastar do amor de Deus, e 3 são lugares que deveríamos abrir, são canais para que possamos aumentar ainda mais o amor para com Deus. Então, os 3 que devemos fechar. Primeiro, os pensamentos desordenados. Devemos guardar o coração, fazer com que o coração se afaste das inclinações que podem nos fazer cair, os amores desordenados, as paixões desordenadas. Depois, nós devemos fechar os sentidos. Os olhos, os ouvidos são canais, portas de acesso para a nossa alma. Mas também há um terceiro elemento que devemos tomar muito cuidado: a língua. Porque ainda que falamos e nos aparenta que estamos jogando e despejando para fora muitas vezes calúnias e outras realidades, nós estamos muito mais bebendo deste veneno. Portanto, fechai os olhos, os ouvidos e a língua para as realidades que possam então nos afastar do amor de Deus. Quarto sentido que nós devemos fechar seria a solitude, seria o encontro conosco mesmo, o nosso santuário interno, poderíamos dizer a nossa consciência, estar com a nossa consciência em paz, viver este encontro íntimo conosco mesmo. Se recordem que Santo Agostinho diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, eis que procurava fora, quando na verdade estavas dentro. Tendo fechado as portas, ou melhor as janelas, somos convidados a escancarar as portas para a graça de Deus. Devemos viver no 5º conselho o costume da leitura espiritual, constantemente.
esta intimidade. Livros de leitura espiritual, vida de santos, enfim, tantas realidades que nos ajudam a experimentar este amor tão profundo para com Deus. Lembrança contínua de Deus. As pequenas jaculatórias durante o dia são pequenas flechas de amor que ferem o nosso coração. Ao acordar, Senhor, vós sois a luz que ilumina os meus passos. Ao dormir, Senhor, vós sois a proteção que me guarda durante esta noite. Ao caminhar, Senhor, vós sois o caminho por onde ando, a força que me sustenta, a coragem e o ânimo que me faz caminhar. Ou seja, o nosso pensamento sempre unido ao Senhor. 7, nós devemos dedicar um tempo à oração pessoal. Procure um tempo. Talvez o melhor momento seja os primeiros horários da manhã, pois talvez à noite estamos cansados do dia de trabalho, durante a madrugada às vezes o sono nos visita, então os primeiros horários da manhã, que nós possamos dedicar à oração para aumentar a intimidade e amizade com Jesus. Por fim, os 2 últimos conselhos. A penitência, nós somos convidados às pequenas renúncias durante o dia, de algo que eu gosto, enfim, para que possamos nos unir ao próprio Senhor. E as obras de caridade, de misericórdia. Com a mesma medida que medirdes, sereis medido. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, para que possamos nos unir a Ele e amá-lo de todo o coração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.